Bom dia. Então, pessoal, bom dia ao segundo dia da nossa Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT 2021, muito bem organizada pelo Genésio, pelo André, pela Adriana, pela Gislene da FUNCAMP, presente conosco. Então, Genésio, por favor, faça as boas-vindas do dia. Bom dia para todos. Bom dia para a doutora Cláudia Maria Pérez. A gente agradece muito ao SECOM. A gente é parceiro há muito tempo, há muitos anos a gente vem fazendo trabalho conjuntamente. E, de antemão, um agradecimento à professora Patrícia, à professora Lila, que tem dado assistência para a gente, né? E agradeço de coração, viu, professora, doutora, pela sua presença, ela será de grande valia, porque quero assim, reafirmar que o ano passado a gente organizou o nosso evento e pelo fato da pandemia ter envolvido com a gente, então a gente acabou cancelando o nosso evento. E esse ano a gente não deixou passar. Fizemos ontem um momento especial, um momento bacana, né? Com a presença da reitoria, com todos os órgãos da Unicamp, e para nós é de grande valia, de grande harmonia estar com você novamente, fazendo esse evento juntamente com o nosso cipeiro, para que a gente possa se preparar em relação a o que está vindo pela frente. Parece que a pandemia, cada dia que passa, fortalece tudo, né? Mas isso faz parte da vida cotidiana da vida. Então, de antemão, quero, mais uma vez, dizer que a tua palestra começa agora e vai até 9h45. Aí, em seguida, vamos ter a presença da Edith. Depois teremos a presença da Mariana Vogt. Então, de antemão, gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho da sua vida, da sua história, do seu currículo. Em seguida, pode iniciar a sua palestra. Após a sua palestra, teremos um intervalo para as perguntas e respostas, coordenado pelo nosso vice-presidente, Érico Pimenta, que vai coordenar na parte da manhã e na parte da tarde. Ok, doutora? Bom dia. Agradeço o convite, a presença. Meu nome é Cláudia, eu sou da fisioterapia do SECOM, fiz o meu mestrado aqui na educação física, em qualidade de vida, e fiz o meu doutorado aqui na FCM, em técnicas de tratamento de síndrome de impacto no ombro, que muita gente tem dor no ombro, né? Então, eu direcionei para isso daí. Hoje eu vou falar sobre ergonomia, né? E vou falar um pouco também sobre dor, porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, eu vou puxar minha apresentação aqui. Vou começar a falar um pouco sobre a ergonomia, que a ergonomia é uma relação entre o homem e a máquina, né? Essa relação entre o homem e a máquina também serve para agora, nessa época de pandemia, que a gente está ficando em casa ou fazendo mais trabalho remoto no computador. Então, não é só em local de trabalho com máquinas, com ferramentas. Você tem que fazer também um trabalho ergonômico em casa, uma cadeira ideal, o computador numa posição ideal. Isso daí vai trazer para você uma segurança em relação a lesões, principalmente lesões osteomusculares, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma maneira que você esteja numa bancada, usando uma ferramenta, no computador, independente de onde você está, que a gente passa muito tempo trabalhando, você fazendo essa adaptação de acordo com a sua altura, o seu tamanho, né, de braço, como você fica sentado. Então, a gente tem que desenvolver técnicas e adaptações para você ter bem-estar, né? Independente se você está aqui na universidade, se você está em casa, a parte ergonômica é muito importante. Muita gente tem reclamado para mim que essa época de pandemia, a gente nem sempre tem
tudo certinho em casa, né? Mobiliário, altura do computador, às vezes trabalha no notebook, e aí não consegue desenvolver o seu trabalho que está fazendo em casa. Fica incomodado, fica com dor, e tem que ficar levantando. O certo é você ter uma altura correta, que eu vou mostrar logo adiante para vocês, para você ter o máximo de conforto e de hora em hora, independente se você está adaptado ou não, né? De hora em hora levantar, dar uma volta, fazer alguns alongamentos, né? Por que que a ergonomia é importante? Você vai ter qualidade no seu trabalho, você vai conseguir a sua produtividade, né? Você vai ter conforto e segurança. E é isso tudo que você consegue fazer com a ergonomia, tanto no posto de trabalho, quanto agora nesse momento trabalhando em casa, você consegue melhorar a situação geral do seu trabalho, né? Você consegue uma otimização do que você está fazendo. Então, perde menos tempo, você não vai ficar com dor, não vai gastar com remédio, né? Então, enfim, a ergonomia é uma coisa que você tem que fazer no seu dia a dia também, não é só no local de trabalho, porque isso daí você reduz lesões osteomusculares em atividades em casa como no trabalho. A primeira figura aqui à esquerda está mostrando a postura correta no computador. Então, isso aqui seria a Cláudia, minha... Oi. Desculpa interromper, mas eu acho que a gente está com um problema no sentido da apresentação. A gente está vendo a apresentação de base. Então, talvez o ideal seja sair do modo apresentação e ir clicando na lateral. Ontem eu tive um problema numa aula assim também. Sabe, sair do modo tela cheia e... Entendi. Deixa eu sair. Aqui, tá vendo? Aí, perfeito. Aí a gente seguindo assim... apesar de não ser o modo apresentação, a gente consegue visualizar bem e aí assegura que está passando a imagem, tá bom? Tá. Aqui vocês viram esse texto que eu falei? A gente não tinha visto, a gente só pôde ouvir. Tá, vai estar disponível, né, e vai estar gravado também. Eu coloco depois à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, e eu passo de novo a apresentação, tá? Muito obrigado. Os primeiros 2 slides eu coloquei uma apresentação teórica, né, da ergonomia. Agora, uma parte mais técnica, para vocês olharem as posturas. Aqui à esquerda, não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Para eu ir mostrando. Sim, tá. Nós conseguimos ver. Então, eu vou mostrar aqui por pontos, tá? O que está correto aqui, ó? Encosto, assento, apoio de pé. E a posição dos braços com apoio de antebraço. Tá vendo que o meu punho não está nem em extensão e nem em flexão. Ele está em posição neutra, que a gente fala, tá? A postura incorreta, olha, a pessoa não está usando o encosto, está usando o assento, mas olha a relação entre o corpo e o objeto de trabalho. Além disso, a altura do monitor. Eu tenho que estar com a borda superior do monitor na altura dos meus olhos para que a minha área de trabalho fique em torno de 15 graus, tá? Então, aqui, por exemplo, está muito baixo e aqui é a posição correta. Outra coisa que a gente faz no nosso dia a dia, não só no local de trabalho, mas no nosso dia a dia, é pegar peso. Errado pegar o peso com as pernas estendidas, fazendo força na coluna, tá? Então, a gente tem que agachar, apoiar, dobrar os joelhos, fazendo a força nas coxas e aí levantar. O que eu oriento, às vezes, para os pacientes, é se você está com um peso muito alto, pedir ajuda para alguém, ou você coloca primeiro num apoio, tipo uma cadeira, da cadeira você se posiciona e pega o peso, tá? Outra maneira de carregar peso muita gente carrega em cima da cabeça ou nas costas. Isso não é correto se o peso for muito alto, né? Às vezes a pessoa tem costume de carregar alguma coisa assim, mas olha a posição
da coluna e a posição da cervical. E aqui você tem uma pressão de cima para baixo, causando uma pressão em toda a coluna, tá? Então, como que eu devo carregar? Distribuo os pesos nas laterais, sempre iguais, peço ajuda para alguém, uso uma faixa de ajuda de carregar peso, que é uma faixa como se fosse um cinto de segurança, é uma faixa grossa. E se eu for carregar um peso, em vez de carregar em cima da coluna, eu carrego um pouco na frente, um pouco atrás, mesmo que seja mochila. Muita gente carrega a vida, né, dentro da mochila. Tá tudo lá dentro. Ah, não consigo tirar nada. Então, o que você vai fazer? Um pouco carrega na frente, um pouco carrega atrás. E se você for carregar a mochila na frente, você acaba ajudando com os braços. Aqui, mais situações do nosso dia a dia, né? Sempre, olha a ergonomia aqui, ó, do lado direito. Sempre eu tenho que fazer uma adaptação para a minha altura, tá? Então, se eu tenho algum objeto em casa que eu costumo usar e que ele é muito baixo, sempre faço adaptação. Para as pessoas que mexem com jardim, fazem limpeza em casa, se for usar alguma vassoura, algum objeto que você tenha que limpar o chão, esfregar, usa um cabo maior, tá? Ou pega um PVC e aumenta esse cabo, porque daí você não vai ficar tão inclinado fazendo essa atividade. No nosso dia a dia, então, que eu já tinha falado, sempre pedir ajuda para alguém quando o peso for muito alto. Nesse desenhinho aqui que eu coloquei, tá vendo, ó? A pessoa que está na posição errada, olha a pressão que ela faz na coluna, e a pessoa que está na posição correta, fazendo força nas coxas e deixando a coluna mais alinhada, tá? Sempre encostar. Sentei, encostei. As pessoas não usam muito o encosto da cadeira, né? Para levantar, sempre virar de lado quando eu estiver deitada. Melhor posição deitada, qual que é? De lado. Quem costuma deitar barriga para baixo, vai acostumando a deitar de lado de novo. Então, o travesseiro tem que ser a distância orelha, ombro, tá? E dobro os joelhos e coloco um travesseiro no meio dos joelhos. Quando eu for levantar, eu viro de lado, vou tirando as duas pernas do colchão, levantando o tronco com a ajuda do braço, poupando toda a coluna de fazer o esforço para levantar, certo? Mais atividades diárias, que também serve para o nosso trabalho. Já atendi bastante gente que trabalha com um arquivo, fica levantando os braços e abaixando. Então, sempre você sobe numa banqueta, sobe numa escada segura e passa os objetos no máximo na altura da cabeça, não acima da altura da cabeça. Então, nesses dois desenhos aqui que eu trouxe, essas duas figuras, do lado direito, uma pessoa colocando uma roupa no varal. Isso serve para o dia a dia, mas serve também no meu trabalho. Se eu preciso ficar pegando uma caixa, um arquivo, né? Então, eu subo, se eu puder, subo em alguma coisa para o objeto ficar na altura do meu ombro, tá? Ou eu desço esse móvel para ficar na altura do meu ombro. Pessoas que trabalham com bancadas, ficam inclinadas um pouco para frente na bancada. Isso daí, a longo prazo, vai causar dor, principalmente cervical e torácica. Então, o que você faz? Você levanta essa bancada ou senta num banco alto, né, para você ficar na altura da bancada. Você não vai ter sobrecarga nos ombros, elevando os ombros, e não vai ter sobrecarga nos membros inferiores. Não é possível sentar numa banqueta. Usa um apoio no pé para você descansar. Alterna um pé com o outro, sempre alternando, sem você ficar com o corpo em posição errada. Tudo bem? Aí, eu vou entrar um pouquinho na dor, né? Porque a gente viu a ergonomia, como é que funciona, para a gente evitar essas dores osteomusculares, essas lesões. E para quem já tem dor, já teve dor, você vai saber que
A dor, a gente tem uma lesão, né? Uma lesão osteomuscular, um tendão, um músculo, mas a dor também é um sinal de proteção. Então, quando eu estou com dor, é um aviso do meu corpo que naquele local está acontecendo alguma alteração, alguma lesão. Então, a dor, eu preciso prestar atenção nela, não é só, tomei um anti-inflamatório, passou. Mas o que causou aquela dor? É uma postura que eu fico com frequência? É um movimento que eu faço com frequência? Tipo de calçado, tipo de mobiliário? Então, é um sinal, né? É um sinal bom para você saber o que você deve fazer, porque daí você vai prestar atenção. Não, olha, isso aqui que eu fiz não é o legal, né? Não é a posição correta, não é a atividade correta. E tem gente que para de fazer atividade física porque começou a doer. Atividade física é essencial. Alongamento, fortalecimento, sempre achar um tipo de atividade física que prepare o seu corpo para a sua atividade, ou sua atividade no trabalho, ou sua atividade de lazer. Então, teve dor, não precisa parar suas atividades. Procura orientação, gente aqui da fisioterapia, procura ver o que causou aquela dor, para você se fortalecer, alongar e corrigir as atividades que você está fazendo e provocando a dor, tá? Então, a dor, ela é a lesão, né? Tem alguma coisa ali que está lesionando, mas cada pessoa interpreta a dor de acordo com a sua vivência, com o seu momento de estresse atual, sua parte emocional. Se eu estou tendo dor, eu tenho que procurar a lesão, mas eu tenho que procurar também saber como eu estou enfrentando aquela lesão, aquela dor. Preciso fazer alguma coisa, uma terapia para passar aquela situação de estresse, preciso fazer mais caminhada, libera endorfina, serotonina. Então, sempre que eu tiver dor, que vai ser um sinal de que alguma coisa está acontecendo, eu preciso procurar as coisas que vão me auxiliar a diminuir aquela dor, a me livrar daquela dor. Porque dor realmente é bem estressante, né? É cansativo. Eu tenho, então, tipos de dores, né? Já falei que pode ser uma lesão, pode ser uma tensão, um estresse. Então, toda vez que eu tiver uma dor, o mais rápido possível, eu preciso procurar ajuda para ver o que está causando aquela dor e como eu estou sentindo aquela dor. Então, existem as dores agudas, que é, por exemplo, eu vou pegar alguma coisa, ou puxar, empurrar e dar uma dor e passa. E existe a dor crônica, que são dores que normalmente são lesões que vão acontecendo, estresse, né? Tem a parte emocional da dor, e isso acaba durando mais que 3 meses. Então significa que se eu tenho uma dor crônica, eu nunca vou me livrar dessa dor? Não. Você precisa ver a sua parte emocional, você precisa ver a sua parte física, lazer. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa focar nessa dor para trazer o máximo de conforto possível para quem está tendo a dor, né? Como a dor é uma experiência de cada um, às vezes as pessoas falam, mas eu trabalho no mesmo lugar, faço a mesma atividade, tenho a mesma quantidade de tempo nesse lugar e eu não tenho dor. Então, precisa ver a estrutura da pessoa, o emocional da pessoa, não pode se comparar uma pessoa, mesmo quando a pessoa tem uma lesão, por exemplo, de ombro, é a mesma lesão, o mesmo tecido, o mesmo local, mas tem pessoas que sentem de uma maneira e outras pessoas que sentem de outra. Então, é sempre focado individualmente para ver o que está acontecendo para a gente poder ajudar a melhorar essa dor, tá? Então, o que vai acontecer? Vou entrar um pouquinho na parte um pouquinho mais técnica para vocês terem uma ideia, né? Por que a gente tem dor? E por que a gente precisa da ergonomia? A ergonomia vai fazer o quê? Vai fazer as adaptações para eu não ter lesões
e eu não ter dor. Nem sempre vai ser a lesão, lembra? Pode ser uma tensão, só um estresse. Então, eu tenho receptores no meu corpo que recebem essa dor, né? Essa sensação de dor. Por exemplo, eu estou andando descalça e piso num caco de vidro. Essa sensação que quando eu vou pisar no caco de vidro, eu tiro o pé, é o que eu falei lá anteriormente. É uma sensação de dor, mas é de proteção. Porque se eu não tivesse essa dor, o que eu ia fazer? Eu ia pisar no caco de vidro e o caco iria entrar no meu pé. Então, isso chama nocicepção, nesse gráfico aí eu estou mostrando para você. Então, eu tenho a dor, né? Deu aquela lesão, ou aquela pancada, ou aquela tensão, virá a sensação de dor. A sensação de dor vai ser aguda e depois se transforma em crônica se passar de 3 meses. Tanto na dor aguda quanto na dor crônica, isso vai causar um sofrimento para a pessoa, porque quem já não teve dor, né, já sabe que é uma coisa que incomoda, leva a sofrimento, a pessoa às vezes deixa de fazer algumas atividades que gostava de fazer. E aí, dependendo da interpretação que eu estou tendo em relação àquela dor, o sofrimento que aquilo está me causando, vai me trazer alguns comportamentos, né? Então, ou a pessoa vai ficar mais deprimida, ou a pessoa vai ficar mais irritada, ou ela vai começar a mudar o jeito do corpo de mexer, né? De fazer meu trabalho, de fazer minhas atividades, mesmo em casa. Então, vocês estão vendo que o que é importante é sempre a prevenção, né? De prestar atenção no que nós estamos fazendo no trabalho, em casa, nas horas de lazer, mesmo ao dirigir um carro, numa viagem longa, sempre você deve parar, fazer alongamento. Então, são coisas do dia a dia que vocês têm que prestar atenção para diminuir esse desconforto, esse sofrimento quando se tem dor, tá? Aí, eu vou mostrar rapidinho. Se vocês olharem aqui do lado esquerdo, tá? Tem as idades. E, olha só, o primeiro aqui embaixo são 20 anos, tá? Subindo até os 80 anos. E esse gráfico está mostrando especificamente a coluna, porque coluna, se você não teve dor, um dia você vai ter. Não estou jogando praga em ninguém aqui, mas sempre, em algum momento da sua vida, você vai ter dor na coluna. Então, olha só, as lesões na coluna, as alterações de coluna, já começam bem jovens. E conforme a gente vai ficando mais velho, essas lesões vão aumentando. Isso não significa que quando eu chegar nos meus 80 anos, com certeza eu vou estar travada por causa da coluna, não é isso. Mas as alterações estarão lá. Se eu tenho alguma alteração de coluna e com a idade, diminuição de água, de colágeno, dependendo da atividade que eu fiz, vão fazendo essas lesões, o que eu tenho que fazer? Me manter ativa, corrigir minhas posturas, deitada, sentada, no trabalho, em casa, fazendo jardim, mas atividade física vai ser essencial para você se sentir bem. Por quê? Eu tenho liberação de substâncias, serotonina, ocitocina, endorfina, e isso traz bem-estar. Então, eu durmo melhor, melhora o meu humor, e meu corpo vai estar ativo. Então, eu posso ter alterações, tem gente que chega aqui e fala assim, nossa, eu estou com artrose na coluna, e agora? Não tem problema. Todos, a partir de uma certa idade, vai ter artrose na coluna. O que vai acontecer é, se você deixa essa alteração piorar, e se você fica inativo por causa disso. Então, tem que prestar bastante atenção nas atividades físicas, tá? Eu vou colocar uma coisa aqui do lado direito, que é o que mais está acontecendo agora, nos últimos anos, que é o
a utilização de celular, né? Então, se vocês olharem da primeira postura à última postura, olha a diferença da posição da coluna cervical. O ângulo que eu estou fazendo para olhar para o celular, tá vendo que o braço está mais ou menos na mesma posição, mas olha quando a pessoa inclina a cabeça para olhar no celular. Então, eu peço sempre para meus pacientes fixarem o cotovelo na cintura, colocarem as mãos na frente, fazendo, lembra daquele ângulo que eu mostrei do computador? Em torno de 15 graus, e você mexer no celular aqui na frente, sem tensionar os ombros, tá? Sempre relaxado, os ombros relaxados, os braços apoiados, e você, com a área que você está, a divisão do celular, está na sua frente, sem você fazer a flexão da cervical, tá? Muito acentuada. São coisas do dia a dia que a ergonomia vem para melhorar. Então, o que nós falamos? Falamos sobre ergonomia, como a gente deve trabalhar, como a gente deve fazer as atividades em casa, fazer sempre a adaptação do mobiliário, do instrumento que eu estou fazendo, da bancada, para trazer conforto para o corpo, tá? E o sedentarismo vai fazer o quê? Só vai piorar essa situação, né, de lesões. Então, a gente tem que sempre estar fazendo algum tipo de atividade física. Natação, bicicleta, caminhada, yoga, pilates, nós tem muita opção. Então, eu não gosto de academia, vai fazer dança, sempre vai ter algum tipo de atividade física que a gente consiga manter. Cansei de fazer, sei lá, dança, vai fazer tênis, sempre vai ter alguma coisa que você queira estar fazendo sem ficar com atividade física regular, tá? O ideal é, no mínimo, 3 vezes por semana, 30 minutos, tá bom? Então, por que eu tenho que realizar a minha atividade física, né? Pelas lesões, que eu já falei, evitar a dor, e ajuda, no momento agora que a gente está na pandemia, sempre tem um lugar aberto, uma praça, alguma coisa que dê para você fazer uma caminhada. Esse momento principal da academia tem trazido muita ansiedade, né? Muito estresse, as pessoas estão muito fechadas, não fazem mais as atividades que gostariam de fazer. Mas sempre tem algum lugar que você possa fazer algum tipo de atividade física. Online, a gente tem o Mexa-se aqui, que vocês podem entrar em contato, ele está fazendo, o nosso professor o Ricardo, está fazendo aulas online, você pode ligar ao vivo, no dia que é ao vivo, você pode depois ter acesso às aulas e fazer em casa, adaptado com objetos que você tem em casa, então sempre vai ter alguma opção, procurar fazer atividade física, tá? Então, os benefícios da atividade física não vão ser só estético, né? Vai ser saúde. Eu fico mais móvel, eu fico mais elástico, eu melhoro a minha pressão, melhoro o meu colesterol, meu humor, os mecanismos de controle de dor que eu falei, que cada pessoa identifica a dor de uma maneira, né? O sofrimento vai depender de cada pessoa. Com a atividade física, você consegue também diminuir esse sofrimento em relação à dor. Primeiro, porque você vai estar trabalhando o corpo, né? Que você está dando mais mobilidade ao seu corpo. E segundo, que tem a parte emocional, que com a atividade física você acaba se sentindo melhor, tá? Melhora da autoestima, né? Aqui eu pus alguns dados de percentual, né? Olha ali, ó, diminuição de ansiedade, como é grande, diminuição de tensão. Então, se você juntar tensão e ansiedade e humor, olha o percentual de melhora que você tem com atividade física. Porque a gente vai estar liberando algumas substâncias que trazem esse bem-estar, só que o seu corpo vai estar mais ativo,
menos dolorido. Então, você melhora a sua situação geral, né? A sua qualidade de vida geral. Maior disposição, melhora o sono, né? Então, são benefícios, só tem benefício, né? Não tem como você fugir da atividade física. A diferença entre o seu corpo dessa semana e da próxima semana está no que você fazer nos próximos 7 dias para atingir os seus objetivos. Muita gente procura atividade física e quer uma resposta imediata, principalmente estética, né? Então, eu vou começar a fazer uma atividade física. Ah, hoje choveu, hoje está frio. Ah, semana que vem. Tá, então você já perdeu uma semana. Ah, semana que vem chegou, falou, agora eu ia fazer, mas a academia está fechada, não sabe quando vai abrir, mais uma semana. Quando você vê, você já perdeu meses, né? De semana em semana, você já perdeu seus benefícios. E mesma coisa ao contrário. Se eu tenho uma semana que eu fiz, semana seguinte eu arrumei mais alguma coisa para fazer, na outra semana, quando você vê, você já conseguiu meses de benefícios de atividade física. Então, pense de semana a semana. Não fica pensando muito a longo prazo, estou cansada de fazer academia, não é isso que eu queria, mas eu estou fazendo porque eu preciso. Primeiro, você tem que escolher uma atividade que seja prazerosa. E segundo, que você tem que fazer uma atividade física para a sua saúde, para o seu benefício, tá? Então, eu gostaria de agradecer vocês. Espero que eu tenha falado, sei lá, o máximo possível em relação à dor, ergonomia, atividade física, mas de esclarecimento mesmo sobre as situações que nos levam ao sofrimento, né? Que a gente às vezes passa, principalmente agora nessa época da pandemia, por momentos de maior estresse, né? Mudança na nossa rotina. E aqui eu tentei resumir, assim, uma coisa que seja prática para vocês no local de trabalho, que seja benefício para vocês em casa, no seu dia a dia, relações sociais, na família, que tenha menos sofrimento possível, que cause menos dor, menos estresse, uma coisa mais leve, né, com horários de lazer, para vocês terem o máximo de benefício possível, dependendo de você mesmo. Não dependa muito das pessoas. Você mesmo tem que se conscientizar do que está sendo bom, o que está sendo ruim, o que está te estressando, procurar ajuda dos nossos profissionais. Aqui no SECOM a gente tem saúde mental, tem a educação física, tem a fisioterapia, tem os clínicos, né? Sempre está cuidando da saúde, que é o nosso bem mais precioso.